Eu acho que é importante, né, nesse momento, assim, que você entrega uma goleada dessa, né, começando aí a Série A do Campeonato Brasileiro, eu acho que se eu fosse jogador, né, eu ia pedir pra falar, por mais que o torcedor, ele não quer mais fala, né, temos que reagir, essas coisas todas, mas eu acho que é importante, assim, alguém chamar a responsabilidade neste momento, né, porque foi uma estreia vergonhosa do Cruzeiro, né? O Cruzeiro, acho que eu não me lembro a última vez que o Cruzeiro tomou 4-0 num jogo, né? Com sinceridade. Teve 2024 com o Bahia 4-1 lá em Salvador. Ô Acho que Samuel, mais do que o, falta de desempenho, sim. o Valu até trouxe aqui, você estava ainda indo lá para a coletiva, no Cruzeiro Stats, até te passaram aí, né, Valu? A última vez foi o quê? 2012? Por 4 Isso. gols de diferença? O grande Bernardo Lopes lá, Samuca, passou que o Cruzeiro não perdia por 4 gols de diferença desde o dia 3/11 de 2012, praticamente 13 anos e meio, Cruzeiro 0, Santos 4 na Independência. Pois é, me recordo, o Neymar destruiu nesse jogo. Então, é uma vergonha muito grande, né? Começar a Série A dessa forma, com o Olé do Botafogo. E eu tava falando, Léo, Valu, Rafa e amigos aqui da Samuca TV, no finalzinho ali tivemos um problema de sinal, né? O Cruzeiro começa um ano com muita expectativa, faz uma grande contratação, que é o Gerson, mantém a base, né? Recusa aí investida muito forte do Flamengo no Caio Jorge, consegue a permanência do Matheus Pereira e aquela expectativa para todo mundo, né? O discurso, diretoria falando sobre brigar por títulos e esse mesmo departamento, né, aí incluindo futebol, comissão técnica e jogadores, eles conseguem chegar no final de janeiro com o Cruzeiro entrando numa crise, né? Eu acho que não dá para ninguém negar que você estrear dessa forma em 6 jogos, são 4 derrotas, em 3 jogos com o time titular teve só a vitória para cima do Uberlândia, então é um princípio sim, é uma turbulência que o Cruzeiro começa a enfrentar no primeiro mês do ano, né? Tendo uma base mantida, porque senão fica parecendo que o Cruzeiro fez uma reformulação absurda, né? Contratou um monte de gente, perdeu um monte de gente, e não. Praticamente quem o Cruzeiro quis, ficou, né? E se vai sair agora é porque mudou também aquele discurso que foi feito há algum tempo, né? Então, o Cruzeiro está se enfiando nesse processo, ele caminhando com as próprias pernas para esse momento, né? E o Tite, a impressão que eu tenho aqui da entrevista coletiva é que ele sabe que existe uma cobrança, uma pressão e tem que existir realmente. Quando você pega um trabalho que deu muito certo, ou muito certo, vamos dizer, que deu certo, né? O Cruzeiro fez um trabalho que chegou aí numa 3ª colocação do Campeonato Brasileiro e depois você consegue uma vaga para a Copa Libertadores e aí vem uma troca de comando técnico, porque o técnico não quis continuar. Quando você fala de aprimorar algumas coisas, não teve nada aprimorado até o momento, né? Então já tem aí 25 dias, né, de trabalho, de treinos e tudo, e a resposta ela precisa ser dada porque a pressão vai ser cada vez maior, né? E acho que é uma pressão justa, porque não está faltando encaixe disso e daquilo. O Tite usou aí esse ritmo de jogo, né? Então, vamos colocar o time contra o Betim, contra o Coritiba, contra o América e assim vai. Não poupar mais ninguém, até porque é começo de temporada, né? E que essa turma aí se vire para dar uma resposta, né? Claro que quando a gente fala aqui, não acho... o Tite tem algumas escolhas que são questionáveis. Essa que eu fiz, por exemplo, do Arroio, terminou o ano muito bem e ganha como prêmio começando a temporada no banco, né? Ou participando do time alternativo. E hoje entrou talvez aí uma das poucas coisas boas aqui que a gente viu neste Nilton Santos da atuação do Cruzeiro. Então, algumas escolhas questionáveis aí neste início de trabalho e que ele vai precisar
corrigir a rota, porque a pressão vai aumentar cada vez mais e eu tenho certeza que o torcedor do Cruzeiro, ele está preocupado e com razão. A gente aqui acompanha muito, né, toda essa repercussão, porque vê um trabalho que tinha uma expectativa muito grande, ele ir para um caminho contrário já no primeiro mês do ano, né? Então, apenas para concluir aqui, o Cruzeiro precisa retornar para a rota aí positiva e só depende do Cruzeiro, né? Jogadores, papel muito importante, diretoria, papel muito importante, e o Tite fazer o trabalho aí realmente surtir efeito, né? Porque é jogo em cima de jogo e não tem tempo mais não, velho. O fator de reconstruir lá foi feito pelo Leonardo Jardim, velho. A missão principal ele conseguiu, velho. Agora a casa tá arrumada. Por mais que o discurso venha se perdendo aí nos últimos movimentos, porque se você negociar 2 laterais esquerdos e negociar um titular que até então não era objetivo do departamento de futebol, e aí quando eu falo departamento de futebol, são todos, né? O Joaquim Pinto, o Bruno Spindel que chegou depois, o Pedro Júnior que está acima, e acima do Pedro Júnior o Pedro Lourenço. Essa turma precisa voltar para o caminho aí que todo mundo quer que o Cruzeiro siga, porque o ano começa muito mal para quem teve tudo aí pronto para finalmente engrenar, né? De novo, a gente vai precisar aí reconstruir alguns caminhos que pareciam estar tão claros, mas no momento estão ficando aí em um plano que vai se afastando, viu, Léo Campos? Gente, esquece, isso não vai acontecer. Pode montar a seleção que for, pode investir o que for. Ali dentro, no Brasil, tem que competir, tem que se entregar, tem que se doar, esquecer do jogo de amanhã. Tem que entrar, marcar, competir. Faltou pé na bola, faltou competição, faltou matar a jogada. Esse gol de lateral foi um absurdo. Mata a jogada, encola. Marcar com o olho eu também marco, até hoje jogaria. Então precisa melhorar e muito o Cruzeiro. E uma coisa já chama atenção logo de cara, né? Fim de semana vai botar os caras pra jogar, Lê. Até porque a situação no Campeonato Mineiro também não é boa, né? E o Cruzeiro, o Pedrinho já deixou bem claro isso, né? Ele quer título. Ganhou a copinha e comemorou bastante, tem que comemorar. O Campeonato Mineiro também, que o Cruzeiro não consegue dar a volta olímpica faz algum tempo. E nesse momento não estaria na fase semifinal. E ele falou do ritmo, né? São apostas, né, que o treinador faz, a comissão faz, né? Não é só o treinador, nesse caso, porque tem a parte de fisiologia, a parte médica, a parte de preparação física. De repente, se ele estica um pouquinho mais a corda nesse começo, ele pode perder jogadores importantes para o início do Campeonato Brasileiro, porque por mais que você faça o treinamento, que você aproxime o treino do jogo, no jogo sempre você dá um gás a mais. Sempre você vai se esforçar mais e numa dessa você pode ter um prejuízo aí clínico, mas de qualquer maneira sentiu o Tite bem abatido, não podia ser diferente. Eu acho até que ele nem tenta mudar muita coisa, cara. Você pegar os 2 jogos aí anteriores que o Tite comandou a equipe titular, ele manteve a mesma formação, exceto pelo Vidalba, né? Que acho que conforme o Vidalba vai ficando fora, a gente vai vendo o quanto ele era importante, né? Porque o Jonathan Jesus ainda não tá pronto. E o João Marcelo também, infelizmente, depois da lesão, ele não voltou. Simplesmente não voltou. Então, ele manteve o mesmo time nos 2 jogos. Aí, nesse terceiro jogo, poxa, o Gerson foi contratado para jogar. Ninguém vai gastar esse montão de dinheiro. E, tecnicamente, o Gerson é bom mesmo. E vou falar uma coisa aqui, o Gerson, entrosado, com confiança, ele é o melhor do time. O Gerson é o melhor do time. Então, ele tinha que colocar o cara pra jogar. No terceiro jogo que ele colocou os titulares, ele colocou o Gerson pra jogar. Eu achei até natural. E não mexeu em mais nada. Nem no desenho tático. E durante os jogos, ele realmente fez as alterações e algumas que não deram certo. Mas não só o Tite falou aí, né? Em rever o planejamento, inclusive colocando mais minutos os jogadores titulares, o time principal, para pegar mais ritmo. Então, ele fez a meia-culpa dele. Eu acho que os principais jogadores desse time também tem que fazer. O Fabrício Bruno tem que voltar a jogar bola. Com humildade, com seriedade, sabe? Tem que voltar a jogar bola. O Matheus Pereira, eu tava falando aqui, que ele tem tudo para ser top 3 de salário do Brasil, não é isso? Então ele tem que ser só top 3 de jogador no Brasil.
Ele tem que pegar a bola no clássico e resolver. Ele tem que pegar num jogo complicado como é jogar contra o Botafogo lá no tapetinho e resolver. Como fez o outro camisa 10 do outro time, o Montoro lá. Sabe? Então, esses caras tem que ser uma resposta. Pô, porque senão fica uma coisa de maluco, o Cirilo. O cara fala assim, não, eu quero ganhar 3 milhões. Tudo bem, você produz para 3 milhões? Não, eu sou o melhor zagueiro do Brasil. Quem que te falou isso, meu amigo? Te enganaram, hein? Te enganaram.